Bom dia, meus alunos. Estamos voltando hoje e iremos falar sobre doenças respiratórias. Terminamos agora a aula de cardio e agora a gente vai falar sobre doenças respiratórias, tá bom? Vê só, como eu já falei para vocês, o sistema respiratório é dividido em duas partes: sistema respiratório superior e sistema respiratório inferior. O sistema respiratório superior é nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, até a parte superior da traqueia. O sistema respiratório inferior é a parte inferior da traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolo, pulmão e pleura. Hoje a gente vai falar das doenças que acontecem nas vias respiratórias superiores, ou seja, sinusite, rinite, faringite, amidalite, tonsilite, são as doenças que iremos falar hoje, tá? E na próxima aula a gente vai falar das doenças inferiores: traqueobronquite, pneumonia, abscesso pulmonar, derrame pleural, para poder dividir bem direitinho essas doenças. Então hoje a gente vai falar sobre infecções de vias aéreas superiores, tá certo? Ou seja, as que acontecem em cima. Olha, uma coisa bem simples para poder diferenciar é que as infecções de vias aéreas superiores, elas não precisam de internamento. É muito raro você internar um paciente que está com faringite, um paciente que está com rinite. Geralmente, as infecções de vias aéreas superiores se tratam em casa. Não precisa ser hospitalizado. Não precisa levar para um serviço de urgência ou de emergência. Geralmente se trata em casa. É diferente das infecções de vias aéreas inferiores, né? Que paciente de infecções de vias aéreas inferiores tem que ser hospitalizado, porque traz risco de vida. Já as superiores não. As superiores geralmente a gente trata em casa mesmo, não precisa ser internado, não precisa chegar no serviço hospitalar. Vamos começar a falar da rinite? Antônio, o que é a rinite? A rinite é a infecção na mucosa do nariz. Aquilo que você fica coçando o nariz, com vontade de espirrar, uma crise alérgica, tá? E aí, olha, a rinite, ela pode ser aguda. Como assim aguda? Vem e passa. Por exemplo, você tem alergia a perfume forte. E aí na sua casa agora chegou alguém com perfume bem forte. Você vai ter aquela rinite, vai ter aquela agonia no nariz, o nariz começa a coçar. Aquela pessoa foi embora, aquele perfume foi embora, a sua rinite passou. Então ela é aguda. O que é uma rinite crônica? É aquela rinite constante. Aquela rinite que você, por exemplo, viu um pouquinho de ácaro, viu um pouquinho de fungo, você já está com o nariz já coçando. Você acorda de manhã com o nariz obstruído, entupido, que a gente diz, né? O nariz obstruído. Você dorme com o nariz coçando, acorda com o nariz coçando, uma poeira que subiu, seu nariz já começa a coçar, um vento que passou diferente, seu nariz já começa a coçar. Então a rinite é crônica. Existe a rinite não alérgica. O que é essa rinite não alérgica? A rinite não alérgica é aquela rinite que causa, por exemplo, um tumor, né? Você tem um câncer no nariz, você levou um murro e aí seu nariz ficou irritado, né? Gestantes, mulheres gestantes, né? Claro que tem que ser mulher, né? Gestantes, às vezes tem rinite, então essa é a rinite não alérgica. Porque veja uma coisa, gente, existe também dois tipos de rinite. Existe a alérgica, que são essas que eu estou falando para vocês agora, e existe a viral. A viral é a que é causada por vírus, como o vírus da gripe H1N1, que a gente está tomando a vacina agora, né? Então, existe a rinite alérgica, que é essa que eu falei para vocês, o perfume, o ácaro, o fungo e ácaro é uma coisa, deixa eu ver aqui, um murro. Então essa é uma rinite que a gente chama de rinite alérgica, né? E existe a rinite viral, que é causada por vírus. Então essa é a diferença aí. Vamos falar sobre viral daqui a pouco. E vocês vão ver que o sintoma da rinite viral é muito mais severo do que uma rinite simples, do que uma rinite alérgica, que são essas que a gente está falando. Então veja, a rinite, ela é a inflamação da narina. Ela pode ser alérgica, que ela é aguda, crônica ou não alérgica, e ela pode ser viral, que a gente vai falar daqui a pouco. Olha,
Então, a rinite, né? Rinite não alérgica, que é aquela que é causada, né, por um processo de não alergia. Pode ser mecânica, como eu falei para vocês, ó. Entrou um corpo estranho. Eu tô aqui e eu peguei um pedaço de planta e passei no meu nariz assim. Eu vou ter aquela irritação. Aquela irritação é alérgica? Não, necessariamente. Ela pode ser não alérgica, é um corpo estranho que está no seu nariz. Pode ser também infecciosa, né? Por exemplo, paciente com sífilis. Mas veja, a infecção não é no nariz, é sistêmica. Mas aí a causa leva a ocasionar uma irritação na narina. Então essa rinite aí é considerada como uma rinite infecciosa. E existe também, ó, no caso de gravidez, pessoas que usam outros de contraceptivos, de medicamento para evitar a gravidez, tem rinite, tá? Então a rinite, ela pode ser alérgica, e quando ela é alérgica, anota aí, gente, anota aí no caderno de vocês, vê só. Rinite, irritação do nariz. Ela pode ser alérgica, né? Quando o paciente tem alergia. Na alérgica, ela pode ser aguda ou crônica. Anotou? Rinite, irritação do nariz. Pode ser alérgica. Na alérgica, ela vai ser aguda ou crônica. E você já sabe o que é isso, aguda ou crônica, tá? Não alérgica, quando é causado por outros fatores. E também ela pode ser viral, que eu vou falar ainda sobre a rinite viral, tá? Olha, manifestação clínica. O que é que o paciente que tem rinite vai apresentar? Rinorreia, nariz secretivo, saindo aquela secreção do nariz constantemente. Congestão nasal, fica com o nariz entupido, a gente chama de congestão nasal. Secreção purulenta, se for caso de infecção bacteriana, então tem aquela secreção, né, um pouco mais amarelada, com odor um pouco mais forte. Espirros, coceira, né, prurido no palato, no nariz coça, a boca coça, a garganta coça, aquilo tudo irritado. Então é prurido nasal, né, na garganta e olhos, e cefaleia. Em alguns casos o paciente tem cefaleia, tem uma dorzinha de cabeça. Tratamento. O tratamento, gente, de uma rinite alérgica ou uma rinite não alérgica vai depender do sintoma, tá certo? Eu tenho que saber qual é o sintoma, o que é que está causando essa rinite para tratar. Não tem um tratamento específico, vai depender muito do que está causando. O que causa a rinite é que a gente vai tratar. O meu problema da rinite é porque minha casa tem muito fungo. Ou seja, vamos arejar essa casa, vamos tirar o fungo dessa casa. Ah, o problema da minha rinite é que minha rua tem muita poeira. Vamos ver se aí tu fecha essa porta, né? Passa um pano na casa todo dia. Ah, o problema da minha rinite é porque eu tomo anticonceptivo oral, né? Tomo medicamento para não engravidar. Vamos saber se você pode mudar de droga, usar outro medicamento. Então, na rinite, a gente tem que saber quais os sintomas. E aí, gente, pode ser utilizado o antihistamínico, né, por causa de alergia, que eu já falei para vocês a função do histamin, né, do basófilo, se lembra que eu já falei para vocês? Então aqui, olha, usar o antihistamínico, o soro nasal, eu uso Sorine, falando de marca aqui. Gente, soro fisiológico, que a gente usa para fazer infusão, né, venosa, o paciente utilizando no nariz dá a mesma coisa, tá? Agora tem que ter muito cuidado, porque às vezes você coloca muito Sorine, muito soro, e acaba levando ao que a gente chama de efeito rebote, que ao invés de melhorar, piora, né? De tanto soro que você coloca, piora esse nariz, fica mais obstruído. E pode utilizar o Atrovem, né, e o Berotec, o Ipatrópio e o Fenoterol, que a gente já falou sobre isso já em introdução. Como é que a enfermagem vai cuidar desse paciente? Tá? A enfermagem vai evitar com que esse paciente que tem rinite tenha contato com spray, talco, ácaros, tá certo? Instruir como colocar corretamente o medicamento por via nasal, levar um pouquinho o mento, colocar a medicação no nariz, fazer o uso de oxigenoterapia, indicar quando deve ser feita a oxigenoterapia, como lavar as mãos corretamente, né? Já está falando muito isso aí, coronavírus, lavagem das mãos, tá? E instruir a questão da vacina, orientar o paciente a fazer uso da vacina todo ano. Claro, quando o paciente é paciente de risco, está dentro do que diz o protocolo do Ministério da Saúde. E aí chega na rinite viral agora, que é o resfriado,
tá? Ah, está gripado, você não está gripado, você não está gripada. É a rinite, gente. Isso aqui a gente chama de rinite viral, a gente chama de gripe. Agora, vocês não vão chamar mais de gripe, né? Vocês vão chamar de rinite viral, tá? Então, olha, Antônio, o que é a rinite viral? É a irritação do nariz causada por vírus. O vírus mais comum que causa a rinite viral é o H1N1, H2N3, né? Que são os vírus mais comuns que a gente tem associado com a rinite viral, tá? Os meses mais comuns: setembro, final de janeiro e final de abril. Pode ver que a campanha da vacinação contra a gripe, ela geralmente acontece no mês de maio. Esse ano foi que antecipou devido ao coronavírus. Por que, Antônio, no começo de maio a vacinação contra a gripe? Porque aqui no Brasil é muito comum os quadros de gripe no final do mês de abril. Tem um aumento no final do mês de abril. Então a gente vai ver que esse quadro vai aumentar mais nesse período. Tá? Então existe já um período que você vai ter uma rinite viral. Ah, Antônio, eu tenho rinite viral o ano todo. Mas aí são vírus diferentes, porque existem 200 tipos de vírus que causam a rinite viral. Né? Então, eu fiquei já gripado esse ano, já tive rinite viral esse ano, e em janeiro eu tive de novo, em março eu tive de novo, e em junho eu tive de novo. Vamos orar primeiramente, né, que é muita rinite. Vamos fazer uma oração, um culto de oração, mas os vírus, eles são diferentes, né? Então você pode realmente no mesmo ano você ter várias infecções virais, e são 200 tipos, minha gente. Antônio, meu corpo não cria anticorpos, não, é IgG, IgM para defender isso, não é? Existe sim, claro que ele produz. Só que aí os vírus, eles também se modificam, eles têm uma modificação de estrutura, às vezes sua imunidade está muito baixa, então tudo isso vai associar, tá certo? Com o quadro da rinite. Agora veja os sintomas da rinite viral. Veja agora a diferença. Olha aqui. Congestão nasal, rinorreia, que eu já falei, que é o nariz, né, secretivo, secreção nasal, espirro, olhos lacrimejando, garganta como se estivesse arranhando. Agora veja a diferença. Tudo isso aqui que eu falei é igual a rinite comum, né, que é aquela que a gente chama de rinite alérgica ou não alérgica. Qual é a diferença agora que eu vou ter no paciente com a rinite viral? O que é que vai piorar nesse meu paciente por causa do vírus? Mal-estar generalizado, então ele fica um pouco mais prostrado, ele fica apático, ele fica cansativo, né? Ele fica com o corpo mole, músculos doloridos, mialgia, dor na articulação, ele fica um pouco mais acabado, né? O sintoma da rinite viral é o vírus, gente. É diferente da rinite alérgica, que é só realmente um perfume. O paciente que tem uma rinite alérgica, que tem uma rinite devido a uma pintura, pintou a casa, tá com o nariz, ele não vai ficar com o corpo mole, ele não vai ficar com mal-estar, não. Ele vai ficar só com o nariz coçando. Na rinite viral, já tem um mal-estar generalizado nesse paciente, tá? Eu tenho cefaleia, eu tenho febre, tá bom? E aí, esse paciente pode até desenvolver herpes. Tá certo? A herpes desse paciente que ele tem, que ele já foi contaminado, que ele já falou sobre isso lá em infecções sexualmente transmissíveis, tá certo? HSV, né? E aí pode voltar, esse vírus pode ficar mais exacerbado, retornando para o sintoma. E aí, gente, a rinite viral, né, que é a rinite causada pelo vírus, pode durar de 7 a 14 dias e pode passar, viu? Que o paciente fica 28 dias, um mês caído de cama, doente. Agora presta atenção aqui, foca aqui numa coisa importante. Sua avó dizia: esse menino tá com a pneumonia porque foi uma gripe mal curada. Verdadeiro? Verdadeiro, tá? Preste atenção aqui no que o Antônio vai dizer para vocês. Toda infecção superior, quando não tratada corretamente, ela tende a descer. Tá? Então, o paciente está com a rinite viral, não tratou corretamente, sinusite, não tratou corretamente, ou sua imunidade está baixa, ou o vírus está danado lá com a gota, está andando no corpo todo, não tratou direito, faringite, não tratou direito, amidalite, tonsilite, laringite, traqueobronquite, pneumonia, derrame pleural, pode ser sim, tá? As doenças superiores, quando não são tratadas corretamente, elas descem.
Não esqueçam disso, tá? Então, por isso que eu vou dizer para vocês depois que um paciente que tem traqueobronquite pode ser um paciente que teve uma sinusite, uma faringite. Pode sim, minha gente, porque a infecção ela desce, elas tendem a descer. Porque, chegou uma bactéria aqui, vou ficar só aqui sentadinha, não vou para canto nenhum. Não, a bactéria vai espalhando, tá? E como ela está no sistema respiratório, ela tende a descer e infectar todo o sistema do paciente, sim. Tá bom? Isso é muito importante. Tratamento, né? O que é que a gente vai fazer de tratamento com esse paciente? Utilizar analgésico, utilizar antitérmico, né? Utilizar gargarejo, incentivar o repouso, tá bom? Utilizar descongestionante. Veja que aqui no resfriado, na rinite viral, eu já entro com medicamento, né? Já entro com medicamento já de analgésico, antitérmico, tá? Anti-inflamatórios, tá bom? Então já entro já com uma classe maior de medicamentos. Eu já incentivo o gargarejo, aspirina, ibuprofeno. Veja que eu estou tratando agora com medicamento. É diferente da rinite não alérgica ou da rinite alérgica, tá certo? A rinite viral, ela é bem mais severa do que a rinite não viral, do que a rinite não alérgica, do que a rinite alérgica. Tratamento de enfermagem. Lavar a mão, incentivar o paciente a lavar a mão, incentivar o paciente a utilizar lenços para espirrar e descartar, tá certo? Incentivar a vacinação, incentivar o uso do medicamento no horário correto, incentivar o repouso, evitar que esse paciente contaminado, ele ande em multidões, em aglomerações, para poder evitar que contamine outras pessoas. Deixa eu ver mais coisas. Sim, cobrir a boca, né? Que a gente sabe que agora é assim, né? Eu realmente não sabia, sobre agora por causa do coronavírus. É assim, né? Para poder realmente você tossir ou espirrar. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode fazer com esse paciente. E aqui, ó, botei de vermelho, porque eu quero que vocês pesquisem os cuidados domiciliares para as infecções respiratórias altas. Eu quero isso aqui de vocês, tá? Quero que vocês pesquisem. O que é que eu posso fazer em casa para um sobrinho, um tio, uma mãe, uma avó que está com infecção respiratória alta? O que é que eu tenho que fazer com esse meu familiar? Então, qual o cuidado que a gente pode fazer em casa, tá bom? Para um pouquinho e depois de volta. Bom, voltamos. Falamos agora de rinite, vamos falar agora de sinusite, tá bom? Olha, eu já falei a vocês que nós temos nariz, narina, cavidade nasal, que é essa parte aqui de dentro. O que é a sinusite? Inflamação na cavidade nasal. Então eu não lembro onde é a cavidade nasal. Volta para a aula de anatomia, que eu já mandei para vocês, e dá uma olhadinha lá onde é que fica. Tá? Então, quando essa cavidade nasal, essa região aqui, olha, ela tá cheia de infecção causada por vírus ou por bactéria, né? Eu tenho uma sinusite. Pode ser também causado por alergia, viu, minha gente? O paciente que tem uma rinite, essa alergia, ela pode subir causando inflamação aqui, ó. Também é sinusite. O paciente tem um vírus aqui no nariz, esse vírus pode também subir causando a sinusite. Tem a bactéria, também pode subir causando bactéria, tá bom? Causando infecção bacteriana. Então a sinusite é a inflamação aqui, ó, dessa cavidade nasal, desse seio aqui, ó, paranasal, essa parte aqui, ó, dentro da face. Lembra lá que o professor Hamilton, Cícero, Kátia falou para vocês sobre os ossos pneumáticos, né? Os ossos onde passam movimento de ar. Então você tem essa infecção nessa cavidade aqui, ó, nessa região aqui interna, tá? Olha, então, o que é a sinusite, né? É a infecção da região da mucosa que reveste os seios paranasais. Essa parte aqui, ó. E pode ser aguda, aquela que vem e vai. Subaguda é aquela que você trata e depois ela retorna, e você trata e ela retorna. Pode ser crônica, quando ela é muito tempo já de infecção, e pode ser alérgica. Então a alergia também pode causar sinusite, tá certo? Pode ser causada por vírus ou bactéria não solucionada, ó. Infecção viral ou bacteriana não solucionada. Então eu tive uma rinite viral, não tratei corretamente, vai causar uma sinusite. É aquilo que eu falei, as infecções ela tende a
subir, elas vão andando, ela vai passando. Exacerbação da rinite alérgica, então o paciente já tem uma alergia e essa alergia pode causar também uma sinusite, uma rinite alérgica pode causar uma sinusite. E paciente que tem desvio de septo, adenoidite, pacientes que fazem natação. Por que natação? O cloro constantemente no nariz, e esse cloro, sem querer, você inalou e vai irritar aqui a região dos seios paranasais. E infecção dentária, o dente aqui, ó, tá perto dessa cavidade, né? A bactéria do dente subiu, ó, opa, infectou aqui em cima, tá certo? Então pode ocasionar isso também. Bactérias comuns de causar sinusite. Streptococcus pneumoniae, que é o mesmo que causa pneumonia, ó, pneumoniae, também causa pneumonia, viu? Então, paciente que tem sinusite, essa sinusite não tratou essa bactéria pneumoniae, ela desce para o pulmão desse paciente, causando pneumonia lá embaixo. A Haemophilus influenza, que é o que causa a rinite viral, né? E o Moxarella catarrhalis, que é um tipo também de micro-organismo causador da sinusite. Tá? Então aqui nós temos o Streptococcus pneumoniae, que é um causador clássico de pneumonia. E nós temos aí o Haemophilus influenza, que é aquele que a gente trata, né? O H1N1, o Haemophilus influenza, que causa rinite. Então nós temos aí dois micro-organismos causadores de doenças infecciosas inferiores. Aqui é mostrando a radiografia de um paciente, ó, gente, com o seio cheio de catarro, cheio de secreção, infeccioso aqui, ó. Então, ó, tá vendo aqui? E aqui o uso da nebulização, o uso do ar aquecido para poder melhorar, aliviar essa congestão que o paciente tem. Manifestações clínicas, né? Dor facial, aqui, ó, muita dor, principalmente quando abaixa a cabeça, dói, tá? Pressão sobre a artéria sinusal, aqui, ó, uma dor aqui, tá certo? Obstrução nasal, fadiga, secreção nasal, febre, cefaleia, otalgia, que é o dor do ouvido. Você lembra que eu falei a vocês que existe uma comunicação entre o seio paranasal e o ouvido? Ah, vou viajar na Serra da Rússia, eu sempre falo isso. Estou no avião viajando e eu sinto aquela pressão, eu vou e degluto, tá? Por que eu vou deglutir? Para poder abrir o ouvido. Então existe conexão. Então o paciente está com a bactéria aqui, ó, a bactéria vem para cá para o ouvido, causando otalgia, tá? Dor de dente pode causar porque começa a infectar aqui e a pressão na região do maxilar. O paciente ele sente dor. Faringite, que é a dor da garganta, né? Irritação na garganta. Por que, Tony? Faringite. Tá aqui, ó, desceu, certo? Não esqueça disso. Edema periorbitário, que é quando a bactéria ela começa a comer, né? A necrosar o tecido e aí começa a causar lesão aqui, ó, no rosto do paciente, tá? E o olho fica bem edemasiado, inchado, tá? Devido à sinusite. E a litose, que é o mau hálito, porque a bactéria que está aqui, ela causa também o mau hálito quando o paciente fala ou respira, tá? Então nós temos todos os sintomas associados à sinusite. Complicações, isso é muito importante, até porque a gente tem que ficar muito atento, a gente de enfermagem, atento às complicações da doença. Por quê, minha gente? Eu sei o que a sinusite causa, eu sei os sintomas, né? Mas eu tenho que ficar atento às complicações também. Qual o momento que eu tenho que alertar a minha equipe, que tem que dizer, ó, cuidado com esse paciente, ele pode estar apresentando isso. Vê só, complicações, meningite. Eu falei a vocês que a cavidade nasal, ela fica perto ao tecido cerebral. Então a bactéria que está aqui, ela pode subir pelos ossos pneumáticos e infectar as meninges, causando meningite, tá bom? Abscesso cerebral. Aqui, ó, mostrando, por exemplo, a bactéria que chegou na região cerebral e causou um abscesso, causou uma lesão, uma ferida. Infarto cerebral isquêmico, morreu. Infarto cerebral, ó, infarto no seu coração, tá vendo? Aqui, ó, infarto cerebral isquêmico, né? E aí você tem uma morte em tecido cerebral. Osteomielite, que é infecção nos ossos. Como aqui é cheio de ossos, e ossos, o osso é no corpo todo, né? O paciente pode ter infecção no osso, que é uma infecção generalizada. Infecção generalizada, desculpa, falei muito rápido.
E aí o paciente ele pode vir até a óbito, né, devido a uma sepse, infecção generalizada, gente. Eu tenho um osso no corpo todo. O meu osso infectou, então o meu corpo todo pode ter infecção óssea. E celulite orbital, né, que é justamente aqui, ó, nos olhos, quando causa uma lesão, uma ferida no olho do meu paciente. Que a bactéria que está aqui, ela começa a corroer e aí causa uma ferida, tá? Tratamento. Quando for causado por bactéria, gente, é amoxicilina e eritromicina são medicamentos utilizados. Diminui o edema da mucosa nasal, aliviar a dor. E existe, gente, um Tilenol, que é o Tilenol Sinus, que ele tem uma medicação muito importante na sinusite, que é a pseudoefedrina. E aí o Tilenol Sinus é para paciente de sinusite. Ele já vem com paracetamol, que é para dor, né? Que é o analgésico, e também ele vem com a pseudoefedrina, que é um medicamento utilizado para o tratamento da sinusite. Também, um dos medicamentos utilizados, ou das drogas utilizadas. Então a Tilenol já tem essa Tilenol Sinus aí. E ali a imagem da amoxicilina, que é um antibiótico, que se faz uso, né? De 8 em 8 horas, 500 mg por 8 dias, tá? Tratamento de enfermagem. Instruir o paciente quanto à doença, umidificar o ar da casa, inalação a vapor, que é a oxigenoterapia, termoterapia para aliviar aqui, ó, a dor na face do meu paciente, orientar o paciente a evitar nadar, mergulhar, viajar de avião. Por quê? Porque são fatores que aumentam, né? Viajar de avião aumenta a pressão, nadar, você tem contato com a água, com o cloro, que pode infectar mais, e mergulhar também devido a isso, e ressaltar a importância de fazer o uso de antibiótico. Botei aqui piscando, ó. Não sei se dá para perceber aí, mas está na tela de você sem piscar, né? Ficar atento aqui: febre, cefaleia e rigidez de nuca. Minha gente, o paciente que está com sinusite e rigidez de nuca, meningite, tá? Paciente que está com sinusite, cefaleia intensa, pode ser meningite, pode ser já um abscesso cerebral sendo formado nesse paciente. E febre, porque febre é indicação de infecção grave, infecção considerável. E aí a gente já pensa já em osteomielite, pensa em meningite, que pode estar associado com esse paciente. Tá certo? Fala um pouquinho. Faringite, né? Faringite, infecção na faringe, tá certo? Lembra que a faringe tem 3 partes, né? Nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. E aí, ó, tô com aqui uma infecção da sinusite, pode causar uma faringite? Pode, né? Uma amidalite vai causar uma faringite? Pode. Então, faringite é a infecção da faringe. O causador principal da faringite é os streptococcus beta-hemolíticos do grupo A, tá? Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A. E aí, gente, o que é que pode causar nesse paciente, né? O que é que a gente vai ter? Infecção na faringe. Aqui é causado por bactéria, tanto que eu vejo essa placa aqui, olha. E aqui é viral, tá? Aqui eu tenho infecção da faringe, mas também eu tenho infecção da amígdala, que eu chamo de amidalite. Tem infecção das tonsilas, que eu chamo de tonsilite. E tem infecção da faringe, ou seja, orar, jejuar, tá cheio de infecção esse paciente. Porque veja, minha gente, a faringite, ela tá aqui, infecção, a bactéria está infectando a faringe. Só que, minha gente, as tonsilas ficam próximas, a amígdala fica próxima. A bactéria não vai infectar não, por quê? A bactéria não sabe, minha gente. Ela tá lá infectando a faringe, mas ela tá lá, ó. E aí causa levando a infecção da amígdala, das tonsilas também. Então, a faringite vai estar associada com infecção da amígdala e também com infecção das tonsilas. E a gente já sabe, né? Um dos sintomas mais clássicos é dor ao deglutir, disfagia, tá? Dor ao deglutir, né? Quando o paciente deglute, ele sente dor, disfagia. Olha, então, manifestação clínica: dor de garganta, febre, edema nas tonsilas, que é tonsilite, palato mole, então fica o palato vermelho, as tonsilas infectadas, porque a bactéria não quer saber não, infecta tudo mesmo, o vírus, né? Lesão tissular, fica bem avermelhada a garganta, tá? E pode parecer linfonódulos, folículos. Lembra que você pega no pescoço e sente aquela íngua,
que a gente chama popularmente, né? Que são os folículos linfóides. Complicações da faringite: sinusite, o paciente pode ter sinusite, né? Tem a faringite, depois causa a sinusite. Otite média, infecção no ouvido devido àquela ligação que eu já falei para vocês. Mastoidite, que é aqui, ó, atrás do processo mastoideo. Você sente aqui altamente dolorido na criança, principalmente. Emergência, tá, minha gente? Levar para emergência o mais rápido possível. Tratamento da faringite: quando for bactéria, utilizar antibióticos, tá certo? Utilizar analgésico para dor e ficar atento à questão nutricional, né? Então, orientar que esse paciente se alimente, uma dieta mais pastosa devido à dor que ele sente, encorajar que esse paciente beba muita água, somente quando for vírus. Então, são cuidados que a gente pode fazer com esse paciente. Tratamento de enfermagem: permanecer no leito durante o estágio febril e repousar com frequência, porque quando ele estiver com febre, ele vai estar infectando. Então, no momento de febre, se esse paciente tem a febre, orientar que ele fique em repouso, tá? Utilizar tecidos para espirrar, tá? Ficar atento a manchas na pele desse paciente para descartar a possibilidade de rubéola. Pode ser utilizado o uso de colar de gelo, que a gente não tem isso, de jeito nenhum a gente não faz isso, mas pode ser utilizado, né, bolsas de gelo para poder aliviar a dor e estimular o gargarejo com solução salina, tá? E aqui, olha, tonsilite e adenoidite, como eu falei para vocês, quando eu tenho uma faringite, eu posso ter irritação das amígdalas e das tonsilas. Tonsila é essa parte aqui que faz em volta da amígdala, tá na sua boca aí, tá certo? E aí, minha gente, aqui, ó, amígdala, tonsila. Não sei se dá para aproximar, aumentar assim a tela. Deu? Pronto. Então aqui eu tenho a amígdala, né? E aqui eu tenho as tonsilas, ó. Tá vendo? Aqui são as tonsilas. E aí, e aqui dentro é a faringe. Aqui, ó, faringe, tá? Tonsilas, aqui, ó. Então fica tudo inflamado, tá? Volta um pouquinho para trás. Tonsilite e adenoidite, né? Então, o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A é um dos principais causadores. Minha gente, é o mesmo que causa faringite, né? Antônio, faringite pode ser outro tipo de micro-organismo? Pode, viu? Tô falando o mais comum é esse aqui, mas pode ser qualquer outro micro-organismo, tá bom? Para vocês não pensarem que é só esse aí. Então veja, na tonsilite e adenoidite eu também tenho os Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A. Manifestação clínica: dor de garganta, febre, roncos e dificuldade de deglutir, né? Quando o paciente ele vai deglutir, ele sente dificuldade. E aí, quando ele também pode ter nessa adenoidite, ele pode ter, ó, respiração bucal, otalgia, que é dor no ouvido, bronquite, ele pode ter um resfriado com odor, resfriado frequente, né, que é a rinite viral ou bacteriana, e respiração com odor, ele respira, vem aquele odor de pus, aquele mau hálito, halitose, devido a essa bactéria que está aí causando essa inflamação, tá certo? E aí, ó, gente, ficar atento. A otite média pode causar ruptura do tímpano e pode causar também mastoidite, tá bom? São complicações que podem causar a doença. Tratamento médico, né? Um dos tratamentos que a gente pode fazer... Cadê, meu Deus? É a tonsilectomia, que é a retirada das tonsilas. É um tratamento cirúrgico, né? E ele é feito quando o paciente tem tonsilites frequentes. O tempo todo tem tonsilite. Então, olha, não serve para nenhuma estrutura fisiológica, né? A gente consegue viver sem as tonsilas, sem as amígdalas. Então tira. Não está adiantando, tira. Tá certo? Então, a tonsilectomia é feita quando o paciente tem tonsilite recorrente, várias vezes doente. Não está causando, o tratamento não está sendo eficaz, tá certo? E aí está causando já otite purulenta, causando já inflamação no ouvido. Então aí, ó, tira essas tonsilas, tá certo? Então aqui mostrando, olha, a região, ó, das tonsilas retiradas, tá bom? Nesse paciente. Aqui mostrando, ó, a estrutura oral sem as tonsilas, tá vendo aqui, ó, pós-cirúrgico. E aí é muito importante, ó, cuidar de enfermagem.
Ficar atento nesse paciente que a questão da hemorragia no pós-cirúrgico, tá certo? Colocar esse paciente em decúbito ventral, ou seja, ele deitado para frente, porque se tiver algum sangramento ele não fica sufocado, né, com esse sangramento. Colar de gelo, solução salina. E aí, ó, oferecer sorvete. Criança adora fazer essa cirurgia, porque a gente instrui que toma muito sorvete, para muito sorvete, gelatina. Então, criança que faz cirurgia adora, por causa do pós, né, claro. Por causa desse sorvete que ele toma. Laringite. Laringite já é infecção na laringe. Desculpa. Já é infecção na laringe, tá? A laringe é responsável pela voz. Isso aqui que eu tô falando com vocês é laringe. E aí, na laringite, qual é o primeiro sintoma que eu vou ter? A afonia. Vou ficar assim, ó, com dificuldade de verbalizar, né? Afonia. E aí, ó, em geral, a laringite está associada à rinite e à faringite. É o que eu já falei a vocês. Comecei com a rinite, não tratei, desce, causa uma faringite, que desce, causa uma laringite, tá? Então está associado. Manifestação clínica. Como a laringe é responsável pela voz, pela fala, a manifestação clínica é rouquidão, né, a voz rouca, né, afonia, quando ele não fala, e tosse intensa. A gente chama de tosse metálica, tosse de cachorro, tosse metálica, tá? Vai ter muito isso em criança, tá bom? Tratamento, se for causado por bactéria, antibiótico. Gente, doença causada por vírus, tá? Não tem medicamento específico, né? A gente espera realmente que o corpo produza anticorpos, tá certo? Então, aqui eu tenho a faringite, aqui eu tenho a laringite e aqui eu tenho a amidalite, né? São as infecções ocasionadas dentro do meu sistema respiratório. Tratamento de enfermagem. Orientar o paciente a repousar a voz, orientar que esse paciente evite o fumo, inalar vapor frio, tá? E aumentar a ingesta hídrica, aumentar a ingesta de líquido nesse nosso paciente. Bom? Então, o que é que eu vou encontrar num paciente que tem infecção de vias aéreas superiores? Quais os sintomas mais comuns? Cefaleia, dor de garganta, dor ao redor dos olhos, dor em ambos lados do nariz, dificuldade de deglutição, tosse, rouquidão, febre, congestão nasal, fadiga e desconforto respiratório. São os sintomas que a gente pode encontrar no paciente com infecção de vias aéreas superiores. Complicações. Quais complicações que o nosso paciente ele pode ter? Como eu já falei para vocês, sepse, por exemplo, na sinusite, quando o paciente tem infecção no osso, ele vai ter infecção generalizada. Meningite, como é o caso da sinusite. Abscesso peritonsilar, como é o caso da faringite. Otite média, tá? Como é o caso da faringite. Então, assim, são complicações que a gente pode encontrar. E aí eu quero que vocês façam o seguinte aí, um exercício para vocês, tá? Presta atenção, viu? Porque eu não vou colocar isso no WhatsApp, também não vou colocar isso no Google, tá? Eu quero que vocês, assistindo a aula, vocês façam isso. Vocês vão me responder hoje, agora, hoje à noite, quando vocês estiverem assistindo essa aula agora, hoje é que dia? 14, né? Hoje, dia 14 do 3, do 4, que vocês estão assistindo essa aula, vocês vão responder isso aí agora no WhatsApp, tá? Podem responder agora mesmo. Eu quero que você me diga 2 cuidados de enfermagem para... O que é que eu tenho que fazer para manter a via aérea permeável do meu paciente? 2 cuidados de enfermagem. Promover o conforto do meu paciente. Promover a comunicação do meu paciente. Encorajar a ingesta de líquido. E monitorar as complicações potenciais. Então, ó, eu quero que você faça 2 intervenções. Então, eu não entendi. Vamos lá. Manter uma via aérea permeável. Utilizar soro fisiológico no nariz, fazer a nebulização, ficar em ambiente arejado, manter um ambiente limpo para circulação de ar, um ambiente úmido. Já dei 5, tá? Já dei 5 para vocês. E aí, para promover o conforto, o que é que você faria agora para manter o conforto de um paciente que tem infecção de vias aéreas superiores? O que é que você faria agora para promover a comunicação de um paciente que está com afonia? Como é que você faria com esse paciente? Tá? Então me diga 2 formas para esse paciente, não só para afonia, né, mas que tenha dificuldade, tá? E eu quero que você me responda isso agora, tá certo?
Então essa aula aqui é a aula de amanhã, de dia 15. Vou gravar agora já, porque já faço uma coisa só. Mas amanhã eu mando para vocês essa aula, tá bom? Então faça isso aqui agora e mande para mim a resposta no WhatsApp. Tá certo? Até amanhã, dia 15. Tchau, tchau.